Olá, tudo bem com vocês? Vocês se lembram das esferas espirituais? Dessas aqui? Pois é, hoje vamos dar continuidade ao estudo delas. Nós já vimos, a partir da Terra, o abismo, as trevas, a crosta terrestre e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o umbral. Onde será que está situado o umbral? A partir da crosta terrestre, os primeiros 50 quilômetros acima está situado o umbral grosso. E os próximos 950 quilômetros está situado o umbral médio e fino. Mas o que é o umbral? Como é essa região? Quem o habita? Quem passará por lá? O que existe lá? Isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Como fonte de referência, eu usei o livro Nosso Lar. E no capítulo 12 do livro Nosso Lar, nós temos um estudo muito bonito sobre o umbral. Aqueles que quiserem se aprofundar, pode estudá-lo. E no livro Nosso Lar, André Luiz nos narra que o umbral é o local onde ficam os espíritos, as pessoas que resolveram a não atravessar as portas dos deveres sagrados, ou por indecisão, ou por ficar muito tempo nos erros. E também é o local aonde ficam concentrados tudo aquilo que não está em sintonia com o plano superior. Este livro, ele nos traz muitas informações sobre isso. André Luiz permaneceu por 8 anos no umbral. E ele nos narra que durante esse período, ele via verdadeiras perturbações, como se estivesse num campo de guerra, aonde passavam pessoas totalmente perturbadas, enlouquecidas, esfarrapadas. Tinham locais de pântanos, muitos nevoeiros, muitas situações de verdadeiras loucuras, muita dor moral, muita situação de desorganização. Então ele nos narra de forma bem detalhada esse período que ele passou por lá, que foi um período de resgate para que ele pudesse retirar todas as formas mentais, materiais ainda, e ele nos narra nesse livro, inclusive, um local destinado ao esgotamento dos resíduos mentais, dos resíduos de materialismo, de ilusão, de tudo aquilo que causa grande perturbação. Só que nesta região do umbral também há muito socorro, há muitos trabalhadores espirituais para auxiliar aqueles que já se encontram em situações de receberem ajuda. E esses trabalhadores ficam em postos de socorro ou cidades espirituais que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então a misericórdia de Deus está presente em todos os locais. O amor de Deus está presente em todas as esferas. E mesmo no umbral, ainda existindo muito sofrimento, o amparo e o auxílio está presente sempre. Mas o que são essas portas dos deveres sagrados? O que significa isso? Todos nós, quando reencarnamos, nós temos uma missão, grande, pequena, mas a maior missão é para conosco mesmo. É uma missão de melhoria íntima, uma missão de evolução moral e espiritual. E para cumprir essa missão, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima. Por isso que André Luiz nos diz, indecisão ou se compraz no erro, porque você precisa trabalhar a reforma íntima. Vamos pegar exemplos para ficar mais fácil. Se eu
tenho o hábito de ser maledicente, se eu tenho o hábito de ficar espalhando fake news pela internet, se eu tenho o hábito de ficar articulando como prejudicar uma pessoa, esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção, de sentimento que eu estou emitindo, é um sentimento, é um pensamento que está em conexão com planos superiores? Vocês já ouviram falar de algum mentor, de algum trabalhador espiritual que fica articulando planos para prejudicar o outro? Que fica espalhando fake news? Claro que não, não é? Então, são atitudes, são pensamentos que estão em sintonia com que tipos de espíritos? Que estão no umbral, que pensam justamente nisso. Então, eles influenciam diretamente as pessoas encarnadas e se elas assimilam esse pensamento ou se elas têm esse tipo de pensamento, vão em busca de espíritos que estão no umbral com o mesmo tipo de pensamento. Vícios de todas as espécies. Se a pessoa tem um vício, vai estar em sintonia com que tipo de espírito? Da esfera superior? Não. Espíritos que se comprazem no vício, que se comprazem no erro, como disse aqui no livro, e estão onde? No umbral. Então eu preciso observar a minha conduta, observar o meu pensamento, observar o meu sentimento, para saber que tipo de espírito eu estou entrando em sintonia. Se é com o espírito do umbral, é com ele que eu estou criando vínculo. É com ele que eu estou criando amizade. Ele que está me alimentando energeticamente. Então, quando eu desencarnar, não vou ter surpresa nenhuma se eu estiver ali no umbral sendo recebida por eles. Tornaram-se amigos. Entendem a situação? Eu não tive por indecisão ou porque eu gosto do erro, eu não tive a vontade firme de atravessar a porta do dever sagrado, que é o dever de me reformar intimamente, de buscar o bem, a minha melhoria moral. Então eu preciso atravessar essa porta desse dever. Eu preciso me reformar intimamente. Porque quando vem essa vontade de falar mal do outro, essa vontade de prejudicar o meu próximo, opa, esse tipo de pensamento e sentimento não está correto. Eu estou entrando em sintonia com espíritos que não são superiores. A partir daí uma luzinha se acende. E aí os espíritos superiores podem me auxiliar para fortalecer a minha vontade em trabalhar a minha reforma. Não, eu não vou postar essa fake news nas redes sociais. Não, eu não vou falar mal de fulano. Não, eu não vou alimentar a raiva contra ciclano. Entenderam? Então eu tenho que trabalhar esse meu dever de melhoria íntima. Isso vai fazer com que eu saia da sintonia dos espíritos do umbral e entre em sintonia com espíritos melhores, com espíritos superiores. E eles vão poder me auxiliar. André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, possui uma mãe de plano superior. E você acha que a mãe dele não auxiliava? Muito. Ia até ele, mas ele não enxergava. Sintonias muito diferentes. Ele foi amparado quando? Quando ele conseguiu expurgar todas essas situações mentais em desequilíbrio e aí a colônia percebeu que ele já estava em condições de receber ajuda. Então nós já temos que trabalhar essa situação desde agora, enquanto nós estamos encarnados. Então, desde hoje, nós podemos analisar os nossos atos e trabalhá-los para buscarmos sintonias melhores. O umbral está aí, ele existe, passam por eles milhares de pessoas, milhares de espíritos, eles gostam do erro,
Então eles incentivam as pessoas a permanecerem no erro, mas nós temos que termos a nossa vontade firme em sair do erro, em buscarmos situações melhores. E isso vai fazer com que as nossas amizades espirituais, a nossa sintonia espiritual seja uma sintonia melhor. Então vamos trabalhar desde já para que nós possamos buscar amigos espirituais melhores. Muito obrigada!